Aleluia! Glória a Deus! Quantos aí já abriram a porta para Jesus entrar? Amém? Então nós já não somos mais os mesmos, amém? Quem aqui não é mais o mesmo? Amém. Eu não sou mais a mesma. Meu Deus, eu não sou mais a mesma. Louvado seja o Senhor. Obrigada, Deus. Amém? Irmãos, posso quebrar o protocolo hoje? Posso pregar descalça? A igreja me permite? Amém? Não é desleixo, amém? Mas eu vou pôr aqui, porque nós estamos em Terra Santa e hoje nós vamos entregar o nosso melhor ao Senhor, amém? E aqui eu vou me despir pelo menos dos meus calçados hoje para falar desse Deus maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Estava conversando ali com a Rúbia. E, irmãos, podem se assentar. Amém? Fiquem à vontade. Está quente. Graças a Deus. O Senhor me deu uma coisa boa, sabe o que é a altura? Vamos ligar isso aqui. Vamos ligar esse ventilador. Amém? Aleluia. Estava conversando com a Rúbia e há 2 anos atrás participei aqui do Amar Como Me Ama e aqueles jovens pregando. Eu falei, gente, que bênção, glória a Deus, aleluia. Todos os países representados assim numa grande bandeira. Faltando a minha querida Austrália, mas eu ali intercedi pelas meninas da Austrália. E olha, hoje eu estou aqui para falar de Jesus. Amar como Ele me ama. Olha que bênção. E daqui 2 anos, talvez pode ser você, né? No próximo, é uma pessoa diferente. Eu, talvez, não sei. Mas o legado vai passando. O importante é que a palavra do Senhor não pode deixar de ser ministrada, amém? Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Todos em paz? Graças a Deus. A paz do Senhor está neste lugar, no meu e no seu coração, amém? Então vamos agora falar sem delonga da palavra do Senhor. Eu recebi praticamente uma intimação. Fiquei muito feliz, né? Obrigada por confiar em mim mais uma vez, me receberem. É um prazer falar da palavra do Senhor. E vamos falar então qual a nossa reação frente ao amor de Cristo. A grande comissão. Irmãos, não tem como nos encontrarmos com Jesus e permanecer da mesma forma. Não tem como, né? Todos que estamos aqui já tivemos algum tipo de encontro, quer seja com o nome de Jesus ou com a própria pessoa de Cristo. E isso tem transformado as nossas vidas. E tem 2 coisas que é a certeza daquilo que a gente não vê, mas se espera. A Bíblia fala que a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas se espera. E o inimigo tenta falar com a gente que o medo é a mesma coisa. É a certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Quantas crianças já não viram aqui um galho de árvore mexendo perto da janela à noite? Falei, pronto, vai me pegar. É a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu espero. A diferença é que o medo paralisa. A fé movimenta. A fé nos coloca para frente. E o que Jesus traz ao nosso coração é fé. Amém? Então, comissão. Comissão é um ato ou um efeito de cometer, de encarregar ou de incumbir. E eu vou escolher então a palavra incumbir, que é atribuir ou conceder uma incumbência a, dar uma tarefa, uma obrigação a, encarregar ou encarregar-se. Nós fomos então incumbidos de quê? De pregar a palavra do Senhor.
Abra sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 28, o último capítulo do livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 28, a partir do verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então nós somos incumbidos de quê? Ide, pregai, fazei discípulos, batizar em todas as nações. Graças a Deus por isso. Interessante que a Bíblia vai dizer assim, que nem os anjos pregam o Evangelho. Né? Uma tarefa que o Senhor incumbiu para aqueles que são chamados de filhos. Quantos aqui são filhos do Senhor? Quantos aqui deixaram de ser criados por Deus e passaram a ser filhos de Deus? Amém? A partir do momento que nós reconhecemos Jesus como o único e Salvador, o único suficiente Salvador, Deus, aquele que era, é e há de vir, nós passamos então a ser filhos de Deus. Amém? Vamos então agora aprofundar nessas frases. Primeiro, e chegando-se Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O que é todo? Todo é todo. Todo é metade? Todo é um pedaço? Todo é uma fração? Não. Todo é todo. Foi entregue a Jesus todo o poder. Todo o poder. Ele já começa com a incumbência dele dizendo: olha, eu tenho todo o poder. O foco então precisa ser em Jesus. Ele é Senhor de todas as coisas. E a partir do momento que Ele é Senhor de todas as coisas e que Ele é um Deus de amor, eu posso confiar naquilo que Ele tem me incumbido a cumprir. Amém? Porque o amor, ele supera todas as coisas. Todas as coisas. E hoje nós precisamos entender aqui: amar como me ama. Para amar o outro, eu preciso entender o quão amado eu sou. O quão amado por Jesus eu sou. O mundo tenta distorcer isso, coloca pessoas na nossa vida, talvez um pai mais opressor, uma mãe, uma casa talvez com algumas situações de conflito, e com o tempo eu vou perdendo isso. Será que o que é amor? A gente chega ali na época de jovem, namora, tem uma desilusão e fala: o amor não existe. Casa, situações no casamento, às vezes fala assim: isso que era o amor. Mas o amor de Deus supera todas essas coisas. E nós precisamos entender o que é amar como Ele nos ama. O que é o amor de Cristo? O amor de Cristo é sem defeito. O amor de Cristo não é um amor opressor, não é um amor que opõe as coisas, que impõe as coisas. É um amor suave. E quando nós abrimos a porta, encontramos com Jesus, é um amor que constrange. É um amor que constrange. É por isso que a Bíblia diz assim, que todo joelho se dobrará, porque é um amor que
constrange. E talvez a gente fique esperando que esses joelhos vão se dobrar lá quando for cumprir todo o Apocalipse. Mas quantas pessoas aqui já estiveram numa festa de pessoas que ainda não reconhecem Jesus como o único Salvador e falam assim: irmão, será que você faz uma oração para a gente? Quantos aqui já tiveram a oportunidade de chegar em um local, talvez na escola, na faculdade, numa festa de família? Ah, mas a Karine vai fazer uma oração por nós. Já são os joelhos se dobrando e reconhecendo o Deus na nossa vida. Aquele Deus que resplandece sobre a sua face. Tudo aqui está muito bom, muito lindo, mas o Deus da Karine vai falar agora. O Deus da Karine vai abençoar essa festa agora. Então os joelhos já têm se dobrado diante do Senhor, porque é uma presença que constrange. A presença do Senhor, ela não tem como ela passar despercebida. Ele não faz barulho, ele não vai com roupa chamativa, mas é um perfume que só ele tem. Não tem como Jesus estar em um lugar e não ser percebido, amém? Porque ele é toda a autoridade. Ele é toda a autoridade. E é uma autoridade que ele não exige para si. Ele simplesmente é. Ele tem segurança de quem ele é. Ele tem a certeza de quem ele é. Ele não está importando com o que Satanás tenta dizer ao respeito dele. Ele não está aí pensando o que toda a população que ainda não conhece pensa ao respeito dele. Não nesse sentido de buscar uma autoridade. Ele sabe quem ele é. E ele é Deus. Amém? Então ele começa com isso, a autoridade de Jesus. Ele se apresenta como autoridade. No céu, na terra, em tudo. E tudo deve respeitar e submeter a essa autoridade. Inclusive eu e você. João, capítulo 14, 12 e 13 diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho feito, ou as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então o que Jesus está dizendo? Eu tenho toda a autoridade. Ele curou o cego, ele curou o leproso, ele levantou o defunto, e ele fala assim: ei, você pode fazer uma obra maior do que a que eu tenho feito. E hoje os cristãos têm feito uma obra maior, hoje com a internet, né? Hoje com os grandes templos, hoje no Brasil a gente ainda pode ter as igrejas de porta aberta, não é assim em todos os países, mas nós temos feito com que a mensagem do Senhor tenha crescido. Na época ele estava ali, só naquela região. Ele andava 30 quilômetros para cá, 100 quilômetros para lá, mas ele estava só em uma região. Hoje o Evangelho tem alcançado quilômetros e quilômetros. Tem atravessado oceanos, continentes, chegado no mais profundo lugar dessa terra, no mais alto. Ali tem ido o Evangelho do Senhor. E ele tem falado: você vai conseguir fazer obras maiores do que a que eu tenho feito. A autoridade que Jesus tem sobre ele tem confiado em nós. Ele recebeu a autoridade para compartilhar conosco. Ele não foi lá na cruz, venceu o inimigo, pegou uma autoridade, sentou num sublime trono de ouro e falou assim: me adorem, servos, me adorem, me adorem. Não, ele pegou essa autoridade e colocou um pedaço, um fragmento em cada um, em forma de dons e talentos, para que nós possamos o quê? Pregar o Evangelho. E ele diz:
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu já fui batizada. Aleluia. Bia, lembra, né, Bia? Dia 15 de junho de 2006. Eu nasci. Eu não nasci de novo, eu nasci naquele dia. Uma vida, assim, para mim tão pesada antes. Antes de me converter, era uma busca inconstante de sabor pelas coisas. Mas no dia 15 de junho, eu desci nas águas, me batizei, e o Senhor transformou a minha vida e vem fazendo isso a cada dia. A cada dia o Senhor tem transformado a minha vida. E ainda quando a gente não se batiza, quando a gente não está em Cristo, parece que a gente busca e volta sempre para o mesmo lugar, quando não parece que a gente cava um buraco cada vez mais fundo para a nossa vida. Mas Ele nos garante que aquele que crer e for batizado será salvo. E no dia 15 de junho o Senhor me trouxe então salvação. Eu creio na salvação de Cristo na minha vida. Sei que ainda preciso da santificação. Todos os dias renunciar às minhas vontades e aceitar a incumbência de Cristo, que é levar o Evangelho. Ele continua dizendo, olha, em Atos 10, 34 a 36 diz assim: então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. João 6, 39 e 40 diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei nos últimos dias. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir ao Filho, nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O Senhor não faz acepção de pessoas. Porque se Ele fizesse, eu não estaria aqui. Eu sou uma improvável, irmãos, eu sou uma improvável. Mas o Senhor olha para a gente com olhar de misericórdia. O que Ele fala assim, ó, se você crer e me aceitar, de forma alguma eu vou te deixar embora. De forma alguma eu vou te deixar embora. O que me assustou foi que a Chloe, há poucos dias, minha filha de 7 anos, me perguntou assim, mamãe, os cristãos são a maior religião do mundo. E eu falei, Google. Irmãos, estima-se que hoje na Terra existam próximo de 8 bilhões de pessoas. E dessas 8 bilhões, 2 bilhões são cristãos. Meu Deus, é muito pouco, irmão. É muito pouco. Nós precisamos amar como Ele nos ama. Nós precisamos entender que fazemos parte de uma grande comissão. Nós precisamos entender que Jesus, Ele tem pressa de voltar. Mas Ele não vai deixar que nenhum se perca. Como que Ele vai deixar 6 bilhões de pessoas para trás?
E as pessoas têm morrido, as pessoas têm nascido, e a palavra do Senhor tem se perdido. Será que a palavra do Senhor está realmente fixada no seu coração? Se hoje começar uma guerra no Brasil, acabarem todas as Bíblias de papel, você tem convicção do que é a palavra do Senhor? Ela está guardada no seu coração? Você tem afastado da aparência do mal, do pecado, daquilo que corrói a sua alma? Porque, irmãos, mais do que pregar e chegar para a pessoa e falar, olha, Jesus é isso, Jesus, a nossa conduta que vai convencer o outro. As pessoas vão olhar para a gente e falar assim, realmente a Karine mudou. Realmente o coração dela é diferente hoje. Era uma menina que chorava, uma menina triste, com o semblante caído. Hoje ela resplandece algo diferente. Irmãos, a palavra do Senhor precisa estar no nosso coração. A palavra do Senhor precisa estar na nossa conduta diária. Eu já não sou tão jovem, mas eu sei o que é ser adolescente. Quando a gente quer discutir com o pai, com a mãe, afrontar, já fiz isso demais na minha vida. A gente pisa um pezinho no esgoto. Aí a gente começa a ficar assim, muito apertado com o namorado, assim. A gente dá outro pezinho dentro do esgoto e a gente começa a cheirar mal. Porque isso é contra a palavra do Senhor. Nós continuamos em Cristo, proclamando a Cristo, mas a Bíblia fala assim, olha, que a boca fala o que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de desejo, se o meu coração está cheio de falsidade, porque só o coração da gente, é só Deus quem sonda. Mas eu tenho olhado para o meu namorado, para a minha namorada, com um olhar mais profundo. Parece que assim, ó, chega a fazer um raio-x. Fala a verdade, irmãos, eu já fui jovem. Me converti aos 18 anos. Antes dos 18 anos, meu Deus. Graças a Deus o Senhor me guardou em santidade para o casamento. Ele me guardou, porque a sabedoria do mundo ela é pequena. E hoje parece que a gente vê os jovens. Gente, eu vejo muitos jovens tirando fotos assim, sensualizando, não mostra o corpo, mas com uma cara, com uma boca, sabe? Uma pose, você fala assim, meu Deus, que Cristo é esse? Que Cristo é esse? Eu tenho aconselhado uma pessoa, uma menina, que mora longe, e a gente conversa muito, e eu tenho aconselhado ela, e ela está em um relacionamento com uma pessoa. E um ex-namorado voltou depois de 2 anos e chamou ela para tomar um café. Irmãos, qual que é o problema de tomar um café? Todo problema. Sabe por quê? Chega lá, vai cair um copo assim, ó, o ex põe a mão na mão dela, aconteceu nada, encostou na mão dela. Alguém está sentado ali, é da igreja, fala, ah lá, ó, está com fulano e está saindo com outro. Irmãos, é Jesus, não sou eu não. É Jesus que está sendo representado por você. Você é só uma carcaça que vai morrer, vai para debaixo da terra, vai perecer, vai acabar, mas o nome de Jesus não pode ser manchado. E hoje eu quero falar sobre pecado, sim. Eu acho que às vezes na igreja a gente vai esquecendo que é pecado. Mentir é pecado. Irmão, mentir de brincadeirinha é pecado. Ser falso com um amigo, isso é pecado. Não te faz bem? Sai de perto. Buscar os outros para alimentar a nossa autoestima é pecado. Irmãos, creia, relação sexual antes ou fora do casamento é pecado. E Paulo vai falar que é um pecado que mata a nossa carne, mata, apodrece tudo por... Gente, é um sepulcro andando.
Os urubus só não atacam porque o anjo Deus não deixa. É pecado. Beijar por beijar, abraçar por abraçar, é pecado. Da mesma forma que não ter uma vida dentro do casamento, de amor, de respeito, é pecado, porque somos um. Hoje tivemos culto de criança aí, Paulinha. Há tempo para todas as coisas, não é isso? Eclesiastes 3:1. Prestem atenção. Há tempo para namorar. Bênção, glória a Deus. Namorar não é casar. Namorar não é pegar fogo. Não amar não é sentir sensações para você achar que é limpeza de pele. Isso não é namorar. E quem acha que isso é namorar, vai indo. Vai indo que Jesus te acha. Agora também em casa, e tem jovens casados aqui, glória a Deus, casamento é maravilhoso. Afasta do marido. Briga porque um assiste uma série, outro assiste outra, e vai se perdendo. Engraçado que a gente passa tanto tempo, como que é a frase? Olha, vou lembrar. Tanto tempo trabalhando para que nada falte em casa, e aí a gente percebe que faltou a gente. Não foi isso, Rafa? A gente vai se perdendo. A avareza é pecado. Sabe o que é avareza? Você não tem a capacidade de falar assim, eu vou dar lá na igreja R$10 para comprar o copo descartável que eu tomo água todo culto. Que não compra um presente para a mãe no dia do aniversário dela. Fala Deus. Ô, gente, esse tem de homem ficar dividindo, rachando coisas com mulher para pagar. Ô, homem, em nome de Jesus, vai arrumar um trabalho melhor para você. Ou então não está na hora de você namorar, não. Porque se você não tem coragem, pagar um sanduíche, a mulher tem que pagar. Ô, irmão, em nome de Jesus, nós vamos conversar depois. Te mostro na Bíblia que isso está errado. Não, esse espírito de avareza, de homem, não, vão dividir. Que dividir o quê? A Bíblia me garante que o homem é provedor. Vai pondo carga na mulher, vai pondo carga. Ajudadora não é provedora. A mulher não tem responsabilidade do namoro ao casamento, de pagar suas contas. Provérbios vai mandar o homem, vai, planta uma vinha, quando tiver dando lucro, volta e constrói uma família. Pelo amor de Deus, para de pedir sua mãe dinheiro para comprar um sorvete para a menina. Sangue de Jesus tem poder. O que isso tem a ver, Karine? Tem a ver com a grande comissão. Nós estamos levando o nome de Cristo. E nós não podemos manchar o nome de Cristo, porque eu tenho dentro de mim a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é para que todos se aproximem de Cristo e esses 7 bilhões de pessoas que estão no mundo possam ser aproximadas dele e todos nós vamos viver em plenitude na glória do Senhor. A vontade do Senhor é que nenhum se perca. Nenhum se perca. E a gente vai sendo enganado por Satanás e vai perdendo um e vai perdendo o outro. Porque quem se perde é quem está perto da gente. Você acha que quem está se perdendo é quem está lá longe? Não, está olhando a nossa conduta. Luzes, câmeras e ação em cima do crente. Falou que é crente. Ô irmão, e se falou assim, não, nem parece que você é crente, já vê que é Satanás falando e debochando sua cara. Porque crente tem que parecer crente.
A pessoa nem é crente e parece crente. Sabe assim? Você é crente? Não. Até parece. E o crente não está parecendo crente. Antigamente as mulheres usavam saião, coque, não é? Não mostra ombro. Hoje não, hoje a gente já põe pelo menos assim o ombro para fora. Mas a conduta precisa ser a mesma. Nós não conseguimos orar 5 minutos. Parece uma eternidade, 5 minutos de oração. Fala de jejum, então, parece que dá um colapso. Meu organismo eu vou ter que ser entubado se eu fizer um jejum. Irmãos, isso é conduta de crente. Nós estamos guerreando. E se toda a autoridade foi entregue nas mãos de Jesus, pode ter certeza que alguém está contra isso. Alguém está contra. O Senhor nos garante que ele já foi destruído, mas ele vem contra-atacando. E quando eu vou dando liberdade para ele se mover perto de mim, eu vou ser manchado. E eu mancho o nome de Cristo. A grande comissão não faz isso. A grande comissão traz as pessoas para perto. Seguindo os versículos, diz assim: ensina e guarda todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus nos fala: olha, como que vocês vão aproximar as pessoas de mim? Falando de mim para elas, em palavras, em conduta, em perfume, tendo as vestes limpas, se afastando do pecado dia após dia. É assim que a gente faz. Salmo 1, 1 e 2 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A gente não medita na palavra do Senhor, não é quando está no culto. Quando nós estamos aqui, sabe o que nós somos? Brasas vivas. E aqui viram o quê? Uma labareda de fogo. Aí você vem para cá, aquece um pouquinho mais, vai lá para fora, encosta numa madeirinha assim, encosta, virou brasa. Aí você traz aquela brasa para a igreja. Chega aqui, ela vai ser incendiada pelo Espírito Santo de Deus. Aí na semana que vem já são 2, vão lá para fora, e 2 voltam, 4. Mas parece que a gente sai daqui da igreja, joga um copo de água assim na gente, a gente vira uma madeira molhada que não pega fogo lá fora. Nós temos que ter cuidado com isso, nós precisamos incendiar. Não temos mais tempo de ficar brincando de ser crente. O inimigo está furioso. Furioso. O Senhor nos garante: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos dá uma garantia. Jesus nos garante que nada pode sair do plano maior já estabelecido antes da fundação do mundo. Ele já desenhou um plano, ele já tem uma estratégia pronta, mas ele incumbiu a igreja de alcançar os perdidos. Nós precisamos alcançar as pessoas. Nós precisamos nos dispor a estar na igreja para realmente reacender o nome de Cristo na nossa nação. Irmãos, todo governante é dado segundo o seu povo. A Bíblia nos mostra isso. Quanto mais próximo de Deus, mais o Senhor vai colocar um governo do coração dele para nos governar em retidão. Mas quanto mais a gente se afasta do Senhor, nós colhemos um governo injusto. Então, se hoje eu tenho um governo, eu posso ter cada vez um governo melhor, até ter o governo pleno de Cristo sobre a minha vida. Nós precisamos trazer o Brasil para perto do Senhor. Eu vi uma reportagem, um pequeno vídeo há pouco tempo,
de um certo artista falando que vai se candidatar à presidência. E eu falei assim, interessante. Depois eu comecei a pensar naquilo. Esse artista, ele tem vício com álcool. Você imagina o que é ser governado por um alcoólatra? A gente sai debaixo de uma opressão, de um principado, de uma potestade e entregamos o nosso país nas mãos de outro demônio. Irmão, o álcool não é bom. O álcool mata. Ele destrói. Primeiro ele vai destruir a sua autoestima, falando que você só é legal se você beber. Depois ele vai destruir a sua família, a sua casa. Vai destruir os seus neurônios, vai destruir os seus filhos, vai destruir a sua saúde. 30 anos depois, ele vai colocar uma diabetes no seu corpo, vai começar a destruir o seu corpo, vai tirar a sua visão, o seu direito de se alimentar, vai começar a dar problema nos pés. Isso quando não tem que amputar. Isso porque você começou a tomar um vinho com leite condensado lá quando era adolescente. Satanás, ele não brinca. Ele não brinca. Você é pleno em Cristo Jesus, imagem e semelhança. Você não precisa de nenhuma substância para fazer você mais legal, porque você já é legal demais. Que pena aquele que não acha. Você só está na roda de amigo errado. Vem para Anel de Selá e pode ter certeza que aqui você vai ser muito bem recebido, sem precisar de nenhum tipo de química para contaminar o seu corpo. Aqui nós somos limpos, lavados pelo sangue do Cordeiro, edificados a cada dia. Aqui a gente bebe do vinho do Espírito Santo, embriaga dele, sai daqui e o povo assim, que festa que você estava? Ou você não vai acreditar. Muito mais legal que esses lugares que você está indo. Beber parece muito legal, mas depois a ressaca, ela é terrível. E não é ressaca física, é a moral. Cada dia a gente vai ficando pior, mais para baixo, precisando de mais, de mais, de mais. Mas quando a gente aprende que o que a gente precisa é de Cristo, e só Ele basta, só Ele basta, nós somos transformados, edificados. A pessoa que bebe do Espírito Santo, ela não tem a saúde destruída, a família dela é edificada, ele está sempre junto do ribeiro, ele dá fruto no tempo próprio, ele cresce, ao cheiro das águas ele floresce, porque está perto do Senhor. Nós não precisamos do pecado, nós não precisamos ser alimentados por aquilo que tem lá fora, nós precisamos de Cristo. E Ele nos garante que está conosco até a consumação dos séculos. Josué 1:9 diz: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Esse é um dos versículos que ele nos garante que está conosco. Ei, tá zoando, tá rindo da sua cara, falando que não é bem assim? Ser forte e corajoso. Você pode ter certeza que em pouco tempo você vai estar colhendo frutos que os seus amigos que estão te zoando não vão estar colhendo. Você pode ter certeza que com o dinheiro que eles estão gastando com bebidas, coisas ilícitas, daqui a pouco você está tirando sua carteira, comprando uma moto, comprando um carro, um apartamento, construindo, edificando a sua própria empresa, um empresário milionário para a honra e glória do Senhor, e daqui a pouco você está andando de jatinho, filho. Aí quando você voltar lá para o seu amigo, você fala assim: nossa, você está aí até hoje. Vem para Jesus.
É porque Jesus nos dá uma riqueza financeira e Ele nos garante isso? Não. É porque Ele nos garante sabedoria. E com sabedoria nós somos capazes de multiplicar tudo aquilo que Ele põe nas nossas mãos. Satanás, ele quer te aprisionar com pequenas coisas. E quanto antes ele te pegar, melhor. E na juventude, que é quando eu deixo de ser criança e eu começo a tomar as minhas próprias decisões, que ele vem atacar. Mas em nome de Jesus, hoje vai se cumprir na sua vida aquilo que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda depois de velha não se desviará dele. E se você não tem uma família cristã, eu profetizo sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, que você nunca vai se desviar dos caminhos de Jesus. E o Senhor vai alcançar a sua vida hoje, amando você de uma forma que você nunca sentiu ser amado, e vai transformar a sua vida. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E para encerrar, o texto diz assim: amém. O amém é um selo da autenticidade, da validade. Efésios 1:13 diz: também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Nós temos o santo selo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós temos uma marca. Nós temos uma promessa sobre a nossa vida. E nós podemos sim entrar no terreno do inimigo e dizer: esse não. Esse meu amigo não vai ficar aqui. Ele vai comigo para Jesus. A minha mãe não vai ficar aqui. Nem o meu pai, nem o meu cônjuge, nem os meus filhos. Todos nós vamos para Cristo. E eu creio que em um breve espaço de tempo, nós vamos estar dizendo que no mundo, 6 bilhões são cristãos, professam a fé em Jesus. Irmãos, eu não estou falando que são 6 bilhões de anel de selar. Não são 6 bilhões de batista. Não é placa de igreja. É aquele que crê em Cristo. O católico, se crê em Cristo, deixa o católico com o Espírito Santo. Deixa o assembleiano com o Espírito Santo. Deixa o batista do seu lado com o Espírito Santo. Não é placa, é Cristo. Cristãos. Aquele que reconhece que toda a autoridade no céu e na terra foi entregue nas mãos de Cristo. Não é placa. Não é placa de igreja. Amém? O seu papel é convidar a pessoa para vir na sua congregação. Afinal de contas, você está aqui. Mas eu, por exemplo, preciso convidar os meus vizinhos para algo mais perto, porque eu moro longe, num reino tão distante, a 45 quilômetros daqui. Então, meus vizinhos lá congregam mais perto, porque eu entendo que o chamado que o Senhor tem para mim, não tem para eles, pelo menos nesse momento. Amém? Mas abrir um colégio batista lá, quem sabe alguém da igreja é transferido para trabalhar lá, e começa a abrir um GC lá, né? Aí a gente vai ser anel de selar lá, com os vizinhos. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Então nós vamos sim impactar. Faça um voto com o Senhor, né? Nós colocamos ali, olha que lindo, colocamos nomes ali na porta da igreja, que a gente possa realmente orar por essas pessoas. Fala: Senhor, eu não posso alcançar, mas o Senhor pode. Porque a palavra me diz assim, ó, que o amor encobre uma multidão de pecados. E não tem como orar por uma pessoa e não amá-la. Por isso que a Bíblia nos manda orar pelos nossos
inimigos, porque aquilo que é inimigo se transforma em amor, e o amor atrai todos a Cristo. Então nós precisamos ter o hábito de orar. Escolhe alguém para orar em 2025. Eu vou falar, é capaz dessa pessoa estar aqui antes do final do ano. Se você começar a orar assim, com amor, assim, ô paizinho, vai lá, fulano, perdidinho, precisando do Senhor. Às vezes o que falta para essa pessoa é amor. Então nós precisamos amar. Amém? Já estou encerrando. Quero ler apenas aqui Hebreus 9:28 diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados do mundo, aparecerá a segunda vez, sem pecado, ao que esperam para salvação. Cristo vai voltar. Não é historinha, não é sua avó só que falava isso. Ele vai voltar. E na verdade eu quero dizer assim, eu tenho uma mente assim, criativa, ele está voltando. Só que às vezes, assim, são quilômetros, anos-luz, entendeu? Ele está no caminho, mas ele está vindo. Me falaram aí no jornal que 2 estrelas se chocaram há bilhões de anos e só agora foram vistas. Ele está voltando. Mas quando ele chegar aqui, as 8 bilhões vão estar alcançadas, porque a vontade dele é que nenhum se perca. É só por isso que ele não voltou. É porque ainda precisa de pessoas serem alcançadas. E a incumbência é minha e sua. Amém? Amar como me ama. Alcançar toda a população mundial. Crer e viver promessas daquele que venceu. E combater os ataques daquele que já foi vencido. É isso que nós precisamos fazer. Crer em Jesus, cumprir a incumbência que Ele tem confiado às nossas mãos e combater o inimigo. E eu combato resistindo, saindo de perto, não dando ouvidos. O Senhor é capaz de restaurar qualquer vida, amém? Daquele que parece mais perdido. A Bíblia diz assim que Paulo era terrível. Saulo, Saulo, por que me persegues? E foi o maior escritor da palavra do Senhor. E ele foi levado até os confins da terra. Amém?